O debate entre Miguel Morgado e Cristina Rodrigues foi tudo menos morno. Discutiram se o Chega perdeu fôlego nas autárquicas, se o PSD saiu mais forte, e até o futuro de André Ventura nas presidenciais. Miguel Morgado defendeu que o Chega ainda é uma força em ascensão, capaz de empurrar o sistema político para o limite. Já Cristina Rodrigues garantiu que o partido não perdeu gás, apenas mudou de estratégia. No meio disto tudo, surgem as perguntas: o Chega está a crescer ou a estagnar? E será André Ventura capaz de romper o ciclo do PS e do PSD? Fica até ao fim e tira as tuas próprias conclusões. Cristina, comece por si e pelo resultado das autárquicas. O Chega perdeu fôlego? Eu acho que não, de forma nenhuma. Eu acho que há várias formas de ver as coisas, obviamente, não é? E, aliás, nós vimos até mesmo agora que há elementos do Partido Socialista que acham que foram uma derrota, outros que não. Bom, acho que há uma coisa que é certa. O Chega, se nós compararmos com os resultados das últimas autárquicas, teve um resultado que foi muito superior. Nós passámos, em termos de votos totais, de 200 mil votos para 700 mil votos. Quase não chegou. Mas é uma diferença significativa. Passámos a ter presidências de câmaras municipais, de juntas de freguesia, temos centenas de deputados municipais. Portanto, acho que é indiscutível que o Chega teve uma vitória. Mas pelo meio, acho também que podemos... aconteceu as legislativas e... Não, eu acho que podemos dizer com tranquilidade que queríamos mais. Acho também que é legítimo dizer que todos queríamos mais. Mesmo o PSD, que teve um aumento do número de câmaras, pudesse ganhava todas. Obviamente, o objetivo dos partidos, à partida, não é? É realmente governarem o mais que conseguirem. Portanto, o Chega queria mais, não conseguiu exatamente o que queria, mas não podemos de forma nenhuma dizer que tenha sido uma derrota, pelo menos, obviamente, na minha visão. Acho que o maior derrotados foi o Partido Socialista, apesar de estarem aqui em alguma negação, ainda hoje Eurico Brilhante Dias demonstrou isso no plenário, mas efetivamente perdeu 20 e tal câmaras, perdeu centenas de eleitos, perdeu votos e, portanto, nós não podemos tentar aqui usar o Chega para tentar mascarar as derrotas que foram dos outros, o que me parece que de alguma forma... Nós estamos a usar o Chega porque o Chega pôs a fasquia alta, não é? Eu não estava a referir-me a vocês, estava a referir-me a outros partidos políticos. Claro, mas quer dizer, a questão foi que a fasquia estava alta, não é? Estava. O Chega vinha bem embalado, aqui está Miguel Morgado, o Chega ia bem embalado e de repente... continua. A questão aqui é, acho que as pessoas votam de forma diferente nas eleições autárquicas e nas eleições em relação legislativas. ao Chega? Qual é a diferença? Porque é que eu julgo que... Pronto, isto é como se costuma... Estou eu só mesmo a mandar para o ar, como se costuma dizer. Eu julgo que tem a ver com o facto do Chega não ter nenhuma experiência autárquica anterior que possa dar o exemplo de que somos capazes. E, portanto, acho que as pessoas, ao nível autárquico, têm mais dificuldade em ter confiança em partidos ou em pessoas que nunca estiveram nesses lugares do Executivo e, portanto, há uma tendência para votar nos mesmos, como se costuma dizer. E, portanto, eu diria que é isso que faz a diferença entre os resultados nas autárquicas e os resultados nas legislativas. E depois também acho que há uma ideia que é de que as pessoas, pelo menos as que votam no Chega, obviamente, querem que André Ventura seja Primeiro-Ministro. E, portanto, há um incentivo nas legislativas para votar que, obviamente, nas autárquicas não se coloca. Cristina Rodrigues defende que o Chega não perdeu força nas autárquicas. Pelo contrário, cresceu em votos, conquistou câmaras e vereadores. Para ela, o partido foi vítima da falta de experiência local, não de perda de apoio. E reforça, o verdadeiro derrotado foi o Partido Socialista, que perdeu câmaras, votos e influência no país. Miguel, em relação ao Chega, falávamos do fôlego. A questão para a Cristina era se o Chega perdeu o fôlego e se o PSD ficou mais confortável. O governo, no caso. O PSD ficou mais confortável? O governo ficou mais confortável das uniões com o Chega ou dos acordos com o Chega, não é? Relativamente a isso, eu pensei que tinha ficado mais confortável com os resultados eleitorais. E também? Com os resultados eleitorais ficou. É sempre uma vitória. Há muito tempo que o PSD não tinha mais mandatos do que o PS, isso conta sempre. O PSD estava no governo. Normalmente o PSD tem muitas dificuldades quando está no governo em ter bons resultados autárquicos. Desta vez, aproveitando a fraqueza dos adversários, o PSD teve um resultado razoável. Ganhou muitas câmaras à tangente. Eu ia acrescentar aquilo que o Carlos Guimarães Pinto disse, que dificultava o crescimento e o decréscimo mais rápidos nos ciclos políticos das autarquias. O facto de o sistema eleitoral e o sistema de governo das autarquias premiar imediatamente quem chega à frente com mais um voto, coisa que não acontece a nível nacional, e, portanto, a pressão para haver coligações é muito maior. A Iniciativa Liberal, nestas eleições, até se juntou ao PSD em algumas coligações que acabaram por ser decisivas para a vitória do PSD, em câmaras muito importantes, o que abrilhantou a noite do PSD, ao mesmo tempo que ajudou a expandir a base de mandatos que o IEL tem no país, sem que correspondesse a vitórias e a grandes resultados da Iniciativa Liberal. Portanto, há este contraste entre a Iniciativa Liberal ter agora acesso a vários governos camarários, que não tinha,
sem que tivesse tido votações quando concorreu sozinha, com uma outra exceção, Braga, do Rui Rocha, mas excluindo Braga, não há grandes exceções a isso, tem votações relativamente pobres no resto dos concelhos. Mas o sistema de governo também aconselha isso, a formação dessas grandes coligações. No caso do Chega, evidentemente que a Cristina não pode dizer isto, o Carlos fez menção, mas é natural, quer dizer, o partido foi formado há pouco tempo, quiseram concorrer a todos os municípios, foi uma escolha que o André Ventura já andava obcecado com isso há muito tempo, ser o único partido que concorria a todos os municípios e foram, mas isso depois também se refletiu na qualidade e na notoriedade dos candidatos que tiveram para apresentar. Em muitos locais do país deste momento, não tenho qualquer dúvida que o Chega é talvez, se houvesse eleições agora, a primeira força do país, em certos concelhos, desde logo a minha terra, em Setúbal. Se houvesse eleições, o meu palpite é que eles voltariam a ganhar como ganharam em 2025. Ficaram em terceiro lugar desta vez, porque simplesmente o candidato que eles tinham para apresentar, depois daquela grande embrulhada que tiveram também com a obsessão que o Chega tem em candidatar pessoas que vieram do PSD, para mostrar que o PSD se está a desfazer e eles é que estão a crescer. E isso depois vira-se contra eles, como se viu no caso de Lina Lopes. Por isso até podiam ter ganho a Câmara de Setúbal se tivessem apostado, como apostaram noutros concelhos. Porque ganhou a Câmara, o Carlos Gabriel Pinto duvida deste meu cenário alternativo. Quem ganhou a Câmara ganhou com uma porcentagem ínfima. Por isso, o Chega não precisava ter muita votação para ganhar a Câmara de Setúbal e ganharia uma capital distrito. Mas conseguiu fazer uma coisa muito importante para o Chega, evidentemente, que foi tirar a Câmara de Albufeira ao PSD. Não, a Câmara de Albufeira não é uma Câmara qualquer. Mas lá está, aí tinha um candidato da terra para apresentar, não necessariamente da Albufeira, mas do Algarve. E alguém que era conhecido. Portanto, que essa estratégia também de querer ir a todas, depois fez escassear então, o pessoal político. Voltando à questão, nós vamos falar do orçamento, o PS vai viabilizar o orçamento na generalidade. Este resultado autárquico do Chega tira-lhe um bocadinho de fôlego, deixa-o mais humilde? Não, por uma razão. Ou continua... Não, por uma razão muito importante. É que a campanha eleitoral do Chega não acabou. Acabou dos outros partidos todos. Mas do Chega não acabou, porque André Ventura é candidato presidencial. Por isso nós vamos imediatamente avançar para a candidatura presidencial. Para a candidatura não, para a campanha. Para a pré-campanha de André Ventura. E, portanto, isso começa já no orçamento. Os outros partidos, sim, estão muito mais inibidos relativamente aos seus partidos. Vamos ver esta figura que o PS vai fazer agora a apoiar António José Seguro, com metade do partido que deve estar numa comoção, a tomar compensans e reinis umas atrás das outras. E o PSD com a fragilidade, por enquanto, pode ser que tudo mude, porque basta a Marcos Mendes ir à segunda volta para ser Presidente da República, mas com a fragilidade provisória de Marcos Mendes, onde também existem essas inibições em que muita gente no PSD não está à volta dessa candidatura. André Ventura pode contar com isso. Mas havia a pergunta ainda sobre as linhas vermelhas, não é? Sim, sobre se agora fica como parceiro preferencial o PS ou não? Mas o que eu ia dizer acerca das linhas vermelhas, ainda no plano autárquico, é que... sim, no plano autárquico, se essa questão se coloca. É que eu acho que é a partir do plano autárquico que elas vão se começar a desfazer. Nós tivemos esta situação, que foi muito pouco comentada, mas tornou-se tem muito paralelo, importante. Miguel? Porque é uma questão de adaptação do país a haver o Chega em coligação, ou formal, ou informal, ou com apoios ou sem apoios, primeiro no plano local e depois isso pode escalar para o plano nacional. Por exemplo, há países onde as linhas vermelhas também fazem parte da cultura política recente, e, portanto, um lugar comum recorrente, onde não há coligações nem no plano local. Por exemplo, na Alemanha, com a Alternative für Deutschland, isso é uma coisa quase sagrada, não se fazer nada com a Alternative für Deutschland. Isso não vai acontecer no Chega. E eu chamo a atenção para o facto do primeiro candidato que disse claramente que no pós-eleições essas linhas vermelhas teriam de cair. Não foi ninguém do PSD. Foi João Azevedo. Foi João Azevedo, candidato do PS, que se calhar na altura ninguém deu importância, mas agora vai ser Presidente da Câmara em Viseu. E, portanto, ele já não é uma pessoa sem... Sim. Miguel Morgado destacou que o PSD saiu das autárquicas mais forte e confortável, aproveitando a fraqueza do PS e as coligações locais. Para ele, o Chega ainda tem força, mas sofre com a falta de candidatos sólidos e com a pressa de concorrer em todo o país. Mesmo assim, acredita que o partido continua em ascensão e já prepara terreno para as presidenciais de André Ventura. Uma coisa, só para terminarmos esta questão das autárquicas, é que acho que é importante também nós vermos que o Chega, que é um partido que tem à volta dos 6 anos, consegue nestas autárquicas eleger vereadores em todos os distritos e nas regiões autónomas. E se formos ver, tanto a nível dos votos, é o terceiro partido mais votado e está honestamente a anos-luz de outros partidos, seja o LIVRE, a Iniciativa Liberal, o PCP, o CDS, que são partidos que estão cá há mais tempo, obviamente, excetuando o LIVRE e a Iniciativa Liberal. Para além disso, o Chega não se coligou com ninguém nestas eleições e, portanto,
portanto, ficou claro a força que o Chega tem, obviamente sozinho, seja isso melhor ou pior, mas pelo menos ficou claro para todas as pessoas. E houve realmente esta opção, que eu acho que foi a melhor, de não haver coligações excessivas, porque há aqui partidos que nós nem conseguimos perceber qual é que seria potencialmente um resultado se eles tivessem ido sozinhos. Porque nas câmaras onde concorreram sozinhos, os resultados são medíocres. E o caso deles, por exemplo, é o Bloco Mas a de questão Esquerda. é o que é que fará o Chega com essas pessoas que conseguiu eleger? O que fará? Como assim? Então, De acordo, está disponível para acordos ou vai manter... Vamos ver, o vai Chega bloquear? tem lugar decisivo em determinadas câmaras municipais, nomeadamente no Porto, em Gaia, portanto, algumas delas com enorme importância. Eu acho que tem que ser visto caso a caso e, portanto, haverá essa decisão. Eu acho que há abertura para nós tentarmos que as coisas corram bem, mas também sabemos que Chega, se acharmos que não há condições para se fazer essa viabilização, não acontecerá. Cristina, o Miguel Morgado já entrou para as presidenciais adentro. Sim. Qual é o nível de confiança do Chega e como é que está a preparar esta corrida presidencial? Agora vamos começar a falar de presidenciais. Pois, naturalmente. Bom, é assim, quem conhece André Ventura sabe que ele tudo o que entra é para ganhar, não é? Portanto, o objetivo será sempre esse. Acho que, obviamente, há desafios, há o facto de ele ser também o líder do partido, de ser deputado e, portanto, há um conjunto de coisas que estão... Este resultado nas autárquicas Eu julgo que não tem nada a ver. Não teve qualquer influência. Por aquilo que eu estive a dizer... Não creio. Pessoalmente não creio. Até porque, como vimos, acho que mais facilmente o resultado das legislativas, neste caso, pode ser comparável porque é a figura do André Ventura. E acho que é isso que as pessoas querem. Agora, também, honestamente, ouvimos muitas vezes pessoas na rua, até agora que foi este período de campanha eleitoral, dizerem-nos, mas eu não quero que o André Ventura seja Presidente da República, quero que o André Ventura seja Primeiro-Ministro. Mas pronto, obviamente... Até se acontecer isso. Nem toda a gente está de acordo. Isto é factual. Não, eu acho que o André Ventura, se ele se candidata, é para ganhar, obviamente, e portanto temos que... Então, mas se for esse o raciocínio, não é um... Não, eu estou a dizer o raciocínio de, eventualmente, alguns eleitores que possam não votar em André Ventura por causa dessa circunstância. Portanto, da confiança deles não ser exatamente para aquele cargo e ser para outro. Mas acho que é uma coisa que vamos ver e acho que o André Ventura agora ainda tem alguns meses para convencer as pessoas a votar nele. O Chega já não é promessa, é presença em todo o país. Cristina Rodrigues diz que Ventura entra em tudo para ganhar, mas será que o país está pronto para o ver na presidência? Isto é óbvio que a Cristina não pode dizer isto, mas André Ventura é candidata porque sabe que não ganha. Mas isto não é um risco político também. Mas há uma enorme vitória que André Ventura pode ter, que é a grande vitória de André Ventura nestas presidenciais será empurrar Marcos Mendes para fora da segunda volta. Isto porquê? Porque não houve, desde a democracia, desde 1974, não houve nunca uma eleição nacional em que o PSD não tenha ficado nos dois primeiros lugares ou que o seu candidato apoiado não tenha ficado nos dois primeiros lugares. O mesmo aplicava-se ao PS. André Ventura e o Chega conseguiram que o PS ficasse em terceiro nas últimas legislativas e nas presidenciais será essa marca que é empurrar tanto o candidato do PS como o candidato do PSD para fora dos dois primeiros lugares. E essa será a grande vitória de André Ventura. Depois, na segunda volta, terá outra vitória, que é que todos os partidos vão se juntar em torno de Gouveia e Melo. Ele vai aparecer como o grande candidato das minorias sociais, antissistema. E essa será a sua grande vitória. Obviamente, André Ventura sabe que perde a segunda volta, senão não se candidatava certamente. Mas pode ter essa grande vitória simbólica, que é, pela primeira vez, nenhum dos candidatos dos dois maiores partidos ir a uma segunda volta ou ficar nos dois primeiros lugares, que é o que pode acontecer na primeira volta. E vamos ver se é a segunda volta também, não é? Carlos Guimarães Pinto vai mais longe. Diz que Ventura não se candidata para ganhar, mas para fazer história, derrubar o PSD e o PS da segunda volta. Uma jogada arriscada ou genial. Eu, apesar de tudo, queria claro que o André Ventura sabe perfeitamente que o sistema a duas voltas destrói quaisquer aspirações que ele possa ter. Mas também, como o Carlos Guimarães Pinto diz, isso faz parte da estratégia dele, tudo bem. Também não é por causa disso que alguém morre. Mas acho que a vitória de André Ventura, nestes termos, acho que não se mete só assim, porque convenhamos, se Marcos Mendes passa à segunda volta, com o André Ventura, isso também é uma grande vitória do André Ventura, na medida em que destruiu os outros candidatos todos. Passar à segunda volta é sempre o objetivo destes candidatos, desta nova direita que apareceu. Sobretudo quando há estes sistemas com duas voltas. Nós vemos isso em França. Essa é que é a grande disputa, sabendo que depois há uma grande coligação contra André Ventura, que continua a ser o político com a taxa de rejeição mais elevada, ou se não for o que tem a taxa de rejeição mais elevada, é certamente aquele que, tendo uma grande votação nacional, quem tem uma taxa de rejeição mais elevada. E isso inviabiliza qualquer possibilidade de ele à segunda volta. Mas quer dizer, o que ele quer ele quer é ser protagonista das transformações políticas em Portugal, mesmo não estando no poder. Portanto, se ele pode reclamar que é mais um momento histórico, em que ganhou o candidato contra a corrupção, contra o sistema, contra não há grande risco, então. Quer dizer, há o risco de ele não ir à segunda volta. Isso há. E aí seria uma grande Então, se o derrota. raciocínio for aquele que a Cristina foi ouvindo nas ruas,
Eu só quero o André Ventura para Primeiro-Ministro. Isso é o que o André Ventura gosta de ouvir. É o que o André Ventura gosta de ouvir. Sim, mas depois vai às eleições e isso tem um Mas está, resultado. ele nunca vencerá as eleições presidenciais. Agora, convenhamos, imagine-se que ele ganha, enfim, por absurdo de hipótese, ganharia as presidenciais. Estou muito triste de ter vencido, estar em Belém não serve os meus propósitos. Isso era ridículo. Quer dizer, se André Ventura estivesse em Belém, aquele terremoto de que se fala, que sofremos nas eleições legislativas de 2025, eu nem sei como é que nós haveríamos de descrever uma coisa dessas. Era uma transformação radical do nosso sistema, a todos os níveis. Portanto, mas isso está fora de causa e toda a gente sabe que está fora de causa. No entanto, não quero dizer que ele não possa colecionar umas vitórias, mas isso pressupõe que ele passa à segunda volta. Quer falar de António José Seguro? Se ele ficar em terceiro lugar, isso já não é vitória nenhuma e nem pode disfarçar de maneira alguma. E António José Seguro, está o PS do lado dele? Eu acho que o PS vive um problema que foi, de certa maneira, disfarçado nas autarquias, porque lá está, também tem uma lista de candidatos muito ampla, de pessoas com notariedade. Os fatores que o Carlos Guimarães Pinto mencionou foram muito importantes para a queda do PS ser mais lenta, ter sido amortecida nas autarquias, quando nós já tivemos as duas legislativas em que vimos que a queda do PS é muito acentuada. Mas quer dizer, o PS tem um problema agora que se torna histórico, desde Jorge Sampaio, para escolher candidatos às presidenciais. Só que nesta fase, o PS nunca esteve aqui, que é escolher um candidato, o seu secretário-geral, o seu líder, vai escolher um candidato para apoiar, que toda a oligarquia dominante do PS nos últimos 20, 25 anos despreza, odeia e fez o possível por destruir. E é por isso que a candidatura de Catarina Martins e outras candidaturas, António Filipe no PCP também, ou o que apareça no LIVRE, irão recolher, não tenho qualquer dúvida, eleitores do PS, sobretudo aqueles mais saudistas da geringonça e mais credistas, nem que seja como protesto para a decisão de José Luís Carneiro e a dizer que não querem que o PS siga aquele rumo, que é o rumo de António José Seguro. Aliás, há muita gente no PS que se calhar prefere ter André Ventura na segunda volta do que António José Seguro. Não tenho dúvidas sobre isso. Claro, para poder continuar a afirmar a sua postura antifascista, coisa que não pode fazer contra António José Seguro, não é? No fim, Miguel Morgado diz o óbvio que poucos admitem. Ventura não precisa vencer para mudar o país. Basta chegar à segunda volta para abalar o sistema. O Chega quer ser o epicentro da política portuguesa, mesmo sem estar no poder. E enquanto o PS se divide e o PSD hesita, Ventura continua a crescer, alimentado por um eleitorado que já não confia em ninguém, apenas nele. Se gostou deste debate, deixe sua opinião.